Olá, meus alunos, queridos, amados. A gente vai fazer agora uma aula ainda trabalhando a filosofia de Platão, só que hoje a gente vai se concentrar no livro 7 da República de Platão, tá? Já fizemos duas aulas discutindo Platão. Platão é muito rico, é muito conteúdo para a gente poder trabalhar e discutir. Então, a gente vai dar sequência discutindo hoje só o livro 7 da República de Platão, tá? Onde a gente vai ter a alegoria da caverna, tá? E na última aula, a gente fechou com essa tela aqui, que está representando, né, basicamente, o finalzinho, né, o final do livro 6 da República de Platão, onde ele vai mostrar para a gente os graus de conhecimento delineados na República, né, que no grego é a politeia, da polis, de Platão. A gente viu, só para lembrar rapidamente, a gente viu que o primeiro plano ali, né, do nível do conhecimento, o mais básico, é o que a gente viu ali da é, é, eicasia, ou a imaginação, são as sombras. Isso vai ser importante para a nossa aula de hoje. Então, a eicasia, que são as imagens sensíveis, quando você só vê as imagens das coisas. Você sequer vê as coisas, mas somente vê as imagens das coisas. E, no segundo momento, ainda nesse plano do mundo sensível, você vai ter a pistis, ou a crença. Isso aqui ainda é o mundo da doxa, é o mundo da opinião. Nesse segundo momento aqui, você vai ver os objetos sensíveis, a coisa material, tá bom? Um copo de água, um livro material, tá? Uma coisa material que está ligado ao mundo sensível. Aí a gente passa depois para o mundo da episteme, que tem a ver com conhecimento. Tá? O homem mais comum não vai muito além da doxa, tá bom? Da eicasia e da pistis, tá bom? Das imagens sensíveis ou dos objetos sensíveis. O homem, tá, que já conhece um pouco a dianoia, o conhecimento mediano, ele consegue fazer o que Aristóteles vai chamar de salto, criticando o próprio Platão já. Então ali você vai ter os objetos matemáticos, né? Platão coloca na sua academia, não entre aqui, teria isso na porta, né? Cada academia de Platão teria uma placa com essa inscrição. Não entre aqui aquele que não souber matemática, especificamente geometria. Tá? Então é importante, porque tem a ver com a abstração do conhecimento. Mas o homem verdadeiramente sábio, que a gente vai ver, o filósofo, ele deve ter a noesis. Então a gente vai ter 4 graus do conhecimento. Tá? A eicasia, que é a própria imaginação, são as sombras. A gente vai ter a pistis, que é a coisa material. A gente vai ter o conhecimento do homem mais do matemático, que é a dianoia, bom? Que é o conhecimento mediano. E a gente vai ter a noesis, que é o conhecimento pela intelecção, que só é possível, veremos mais à frente com alguma profundidade, pela dialética. É através do diálogo que a gente vai construir, de fato, o conhecimento em Platão. Então, não errem nas provas de concursos vestibulares, tá bom? O método de Sócrates, personagem principal nas obras de Platão, é a maiêutica, né? Então vai pela maiêutica. A gente já viu isso em outras aulas, há outras videoaulas que vocês podem retomar esse assunto, tá bom? E para Platão é pela dialética. Platão é um dialético. Isso influenciou vários e vários outros filósofos, como Plotino, como Descartes, como o próprio Kant, como Karl Marx, vão beber na fonte de Platão. E mesmo, né, os filósofos depois, né, lá no século XX, que vão fazer uma filosofia mais crítica de Platão, eles também vão, como Jean-Paul Sartre, eles vão ter que beber em Platão para poder fazer a crítica ao próprio Platão. Então vamos lá. A teoria das ideias, né, de Platão.
É preciso uma análise crítica da realidade a ser conhecida. Eu tenho que conhecer, né, de maneira crítica, o mundo em que eu vivo. Eu não posso ficar preso ao que a gente viu lá, né, ao mundo da eicasia ou da pistis, da opinião. Antes de teorizar sobre ela, é necessário identificar o que é essencial para a compreensão de algo, procurando o que há de universal. Eu não vou ficar preocupado única e exclusivamente as coisas sensíveis, materiais. Eu não posso ficar preocupado com as coisas simplesmente, isso é importante, singulares. Eu tenho que compreender o que é mais universal, tá legal? O que é universal é o que diz respeito àquilo que é o objeto do meu conhecimento, é onde eu quero chegar, é o meu telos, mais ou menos. Tá bom? Então, aí eu coloquei para vocês uma imagem, né? Que tem ali 4 cavalos e acima tem um outro cavalo. Isso aí tem a ver com a ideia da busca dos universais, a busca do universal de Platão. Tá? Então, nós temos ali um primeiro cavalo, um pouco mais escuro, um cavalo mais claro. Ali tem todas as formas, tá? Cavalos maiores, cavalos menores. Ali você tem o quê? A singularidade dos cavalos. Esse é um cavalo, o outro é outro cavalo, o outro é um outro cavalo e o outro é um outro cavalo. Cada um desses cavalos, diria Platão, participam da ideia de cavalo. A ideia de cavalo, ela é muito ela é universal. Ela dá conta e abarca todas as particularidades do cavalo. Ou seja, o cavalo do mundo das ideias, ele representa, de fato, a cavalidade do cavalo. É a ideia do cavalo, é o que a gente quer chegar, tá bom? Então, não me interessa entender simplesmente o que é o belo particular. O que é o belo para o padrão de uma sociedade X ou Y, porque isso pode variar. O que Platão quer que nós entendamos é a ideia do belo, é a ideia do cavalo. Já ver daqui a pouco, a ideia do cachorro. Cada um participa, mas participa como parte de uma coisa maior. O conhecimento filosófico deve alcançar o essencial. O essencial está aqui, a validade do cavalo. A ideia do cavalo é o que ele vai chamar de ídeos, né? Da ideia, a ideia ou a forma, tá? Que a palavra ela vai ter traduções diferentes do grego para a gente. Isso tem a ver com a episteme, nosso conteúdo. É a teoria do conhecimento de Platão. Eu não devo me haver aos particulares, mas sim ao universal. Vamos pensar e trazer isso, porque a filosofia de Platão é sempre útil para a gente. Então, o que a gente vai ter? Uma noção, por exemplo, de que o remédio X faz bem para uma pessoa. Esse mesmo remédio pode não fazer bem para uma outra pessoa, porque isso aqui é o quê? É uma questão pode ser a particularidade. O remédio que faz bem a um pode não fazer bem a outro, mas pode fazer bem ao C, ao D, etc. Então, para que eu conheça isso, eu tenho que conhecer o quê? Uma universalidade. Tá? Se ele é útil para todos os homens, aí eu vou fazer uma aplicabilidade melhor, tá bom? Dessa substância. Vamos seguir aqui. Platão é um filósofo inatista. Ele defende que, desde o princípio, o homem já possuía essas ideias. Isso está numa obra de Platão, que é citada no livro de vocês, o Mênon, que eu já mostrei aqui, inclusive, o livro fisicamente em outras aulas, quando Platão discute com Mênon, o que é a virtude. Bom, aprender, então, para Platão, é rememorar. Isso está no Mênon. Inclusive, nessa obra, no Mênon, se pergunta a Platão, se pergunta a Sócrates, o interlocutor de Platão, se o escravo pode aprender. E ele vai dizer, sim, o escravo pode aprender. Detalhe, desde que ele seja grego. Aí a gente vê também, né, um pouco do etnocentrismo dos gregos. Mas não se estressem com isso, porque
diria tristemente, né, nossas sociedades, nossas culturas, elas tendem ao etnocentrismo, tá? A julgar as outras culturas a partir da sua, entender que a sua cultura é melhor do que as outras. Já foi questão na prova do Enem, em provas de sociologia, inclusive, mas a gente tem que tomar esse cuidado para, né, e se policiar, para a gente não ficar julgando outras culturas sempre com os nossos olhos. Veremos isso mais adiante, quando a gente trabalhar um filósofo moderno chamado Michel de Montaigne. Bom, vamos lá. A alma humana já teve acesso às formas. Porque Platão defende a ideia da reencarnação. De certo modo, isso vem dos antigos egípcios, chegou aos gregos pelos mistérios de Eleusis, chegou à filosofia por Pitágoras de Samos e também vai chegar a Platão. Tá? Ninguém é um grande pensador sem beber em outras fontes. Então, Platão entende que a nossa alma é imortal, e olha que o cristianismo, né, na sua origem, sobretudo o cristianismo católico, ele tomou muito isso, né? Bebeu muito, mas bebeu muito de Platão. Mas não pega, obviamente, essa ideia da reencarnação. No cristianismo, nós temos uma experiência só, tá legal? Bem, de vida aqui material no mundo sensível. A alma humana, então, teve acesso às formas, né, às ideias, antes do nascimento. Numa outra obra de Platão, tá, no Fédon, eles vão discutir o seguinte: bom, então se a alma e o corpo estão juntas e o corpo ele atrapalha a alma no seu desenvolvimento, ele é um entrave para a alma, então o homem poderia então dar termo à sua vida. Aí vai dizer Platão, tá? E a filosofia ela reitera isso historicamente. Não, senhor, não podemos tirar a nossa vida, tá legal? Se estamos aqui é porque existe um propósito, nós temos uma finalidade, tá legal? Não é no momento, num repente qualquer, que eu vou dar termo a isso. Então ele vai dizer, não, eu tenho que esperar a hora, está no Fédon, tá? Tá no Fédon de Platão, tá bom? Eu tenho que esperar essa hora em que os deuses vão me trazer de volta, né? Mas eu não posso encurtar esse processo de maneira nenhuma, tá no Fédon. Bem, então o homem já conheceu isso antes do nascimento. Ao longo da vida material, há contato com a imprecisão do mundo sensível. Esse mundo sensível nos escraviza, o que provoca um sombreamento desse conhecimento. Aí, eu coloquei para vocês ali, novamente, que a gente viu lá do cavalo, agora com o cachorro, tá bom? Nós temos ali, ó, 3 cachorrinhos nas imagens particulares. Isso aí é o mundo sensível. É cada cachorro. Repare que na tela, vocês veem aí, né, no PowerPoint, não são cachorros iguais, tá bom? Você vai ter um Doberman, tem um vira-lata, como eu tenho aqui em casa uma, né, de nome Vênus, a deusa do amor, tá legal? Na cultura, na tradição antiga. Bom, no caso grego. E aí, tem também ali a ideia, ou a forma, a ideia, forma do cachorro. Então, ali você vai ter a cachorridade do cachorro. Parece engraçado, mas é a ideia de Platão, tá bom? É a ideia de cachorro. Se existe a ideia de cachorro, também a gente vai poder ter o quê? A representação. Se eu posso desenhar uma caneca, é porque existe uma ideia de caneca também, tá legal? Bom, então a gente fecha aí esse slide. Beleza, né?